Meus amados irmãos, aí na sua tela você contempla o enterro de um grande homem de Deus, pregador do Evangelho, que infelizmente foi vítima da criminalidade em nosso país, que infelizmente só cresce. A pergunta que a gente faz é: até quando veremos a criminalidade crescendo, vidas inocentes sendo ceifadas? Aí você vê o enterro, meu irmão, sobre forte comoção. A igreja que estava sobre os cuidados desse pastor marcou presença, a igreja em peso. Eu vou contar toda essa história para vocês e colocar aqui as últimas palavras desse homem de Deus que merecem serem ouvidas. Eu vou ler para vocês aqui essa matéria para vocês entenderem direitinho o que aconteceu, tá? Essa matéria tá no site guiame.com.br e nos fala assim: um pastor e um missionário foram ceifados enquanto voltavam de um evento de liderança em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na segunda-feira, dia 10. Eu só fiquei sabendo disso agora, irmãos, e isso entristeceu profundamente o meu coração, por se tratar de um pregador do Evangelho, ganhador de almas. Mas nós sabemos, irmãos, que a morte não é o fim para um servo de Deus, né? É apenas o começo de uma grande jornada de felicidade e de paz na eternidade, na presença de nosso Deus. O pastor Luiz Carlos de Figueiredo Camp, de 63 anos, voltava de carro de um curso de formação de pastores em Duque de Caxias, junto com o missionário Saulo Farias, que aparece para vocês, de 33 anos, e o diácono William Melo do Nascimento, que estava no banco de trás do veículo. Segundo testemunhas, eles foram surpreendidos quando voltavam para casa. O pastor e o missionário Saulo partiram para a eternidade, né? Ambos eram da igreja Nova Vida em Nova Cidade. O enterro das vítimas aconteceu na tarde dessa terça-feira, dia 11, no cemitério Parque da Paz. A despedida foi marcada por comoção e depoimentos de pessoas que tiveram a vida abençoada por Luiz e Saulo, que eram grandes homens de Deus. Meu filho estava vivendo o melhor momento da vida dele. Ele partiu para a eternidade fazendo o que mais amava. Pregava, respirava a palavra. Meu filho era um príncipe, declarou a mãe de Saulo, Denise Coelho, ao G1. Sobre o pastor, Thaís Abreu, membro da igreja, disse: ele não olha cor, raça, posição, nos acompanhou desde pequena. Um homem exemplar, muito triste, não merecia. Ele era muito bom, sua mensagem positiva, era um pastor, uma presença muito carismática, comentou Eliana Jacob, também frequentadora da igreja. Eu vou colocar para vocês agora, irmãos, depoimentos de vizinhos que conheciam o pastor. Ele costumava fazer obra de caridade, ajudar as pessoas. Não tinha ninguém na rua dele que ele não falava, que ele não cumprimentava. De fato, era um homem de Deus, que servia a Deus de verdade, pregava a palavra de Deus com sinceridade e, infelizmente, foi vítima aí da criminalidade, né? Veja os depoimentos e eu coloco já já as últimas palavras do pastor. Vamos ver. Foi muito triste para mim, que a gente amava ele demais, meu filho. Ele era muito bom demais. É uma pessoa 100% de bom, amoroso para todo mundo, tanto faz do católico como o cristão, ele ama de toda maneira. Aí eu tô hoje meio abalada por causa disso. Toda vez que eu chegava aqui, ele fazia vir questão de falar comigo, não só comigo, toda a rua. Acho que se você passar na minha rua aqui, todas as casas, duvido, independente da pessoa ter religião ou não ter religião, gostava dele. É um pastor extremamente carinhoso. Tava sempre fazendo ações sociais aqui na rua. Cheguei em casa e minha esposa estava chorando. E a gente não é membro dessa igreja, entendeu? A minha esposa chorando. Então, assim, é uma comoção muito grande, independente, mesmo eu não sendo membro dessa igreja, né, e tal. Mas, assim, pra gente foi um choque. Ele é um pastor que cativa todos, né? É um pastor que eu conheço ele, muito querido. Toda vez que eu chego, ele faz questão de me abraçar, né? E ele tem muito esse carinho com a vizinhança toda. E até o que eu digo, independente da religião. Aqui tem pessoas de várias religiões, tem até pessoas que talvez nem tenham religião. E todos, se você perguntar casa por casa, é difícil achar uma casa que diga não gostar dele. Aqui em uma publicação na rede social da igreja foi escrito: eles agora estão nos braços do Pai. Verdadeiramente, né? Nós sabemos que após essa vida inicia-se uma eternidade na presença de Deus. A gente nunca quer se conformar, não é, irmãos? Porque viver é bom viver aqui na presença de Deus, fazer a obra do Senhor, pregar o Evangelho. Claro que nós queremos um dia estar nos braços do Senhor, mas é bom viver aqui também. E você partir, meu irmão, dessa forma é muito triste, né? Visto que se tratam de pessoas que poderiam aí passar um bom tempo pregando o Evangelho, ganhando almas, pessoas de caráter, não é? E é muito triste a gente saber que, infelizmente, a criminalidade no Brasil, ela só cresce com o passar do tempo e casos desse tipo, irmãos, só se repetem, não é? Mas o que nos conforta enquanto servos de Deus, irmãos, é em saber que após essa vida aqui, depois que ela termina, inicia-se uma eternidade na presença do Senhor. Eternidade essa sem fim. O apóstolo Paulo, falando dessa eternidade, ele disse que as coisas que Deus tem reservada para nós são coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração de ninguém, não é? É por isso que, por mais que seja triste a despedida, o coração do verdadeiro cristão
cristão ele é confortado pelo Espírito Santo, porque nós sabemos que após terminar essa existência, se inicia um novo tempo na presença de Deus, né? Aqui você vê a igreja se despedindo do pastor, você vê aí os aplausos. Vamos aí ouvir. Soberano em poder vivirá. Eu agora vou colocar para vocês, meus irmãos, aqui as últimas palavras do pastor. Eu peço que vocês ouçam, tá bom? E as pessoas que vão entrar nesse vídeo no futuro, ouçam essas palavras, porque são as últimas palavras de um servo de Deus. É maravilhoso saber que o último feito do pastor foi pregar o evangelho e deixar uma mensagem de salvação. Então você que é desviado, você que está afastado da presença de Deus, essas são as últimas palavras do pastor para você. E eu peço que você ouça com seu coração aberto, que você receba essa mensagem, porque esse é o evangelho puro do Senhor Jesus. Vamos ouvir e eu continuo já já. Vamos ver. A conversão vai numa direção e agora você está indo para outra direção, você converte. Eu estava indo numa direção que era abismo, agora eu estou indo numa direção que é a cidade celestial, fazendo uma alusão ao filho pródigo. Por que alusão ao filho pródigo? O filho pródigo estava na casa, saiu da casa, depois voltou para casa. Nós saímos do trono de Deus e para lá nós vamos voltar. E nós recebemos isso exatamente quando nós estamos voltando de novo, estamos voltando para casa. Nós viemos da presença de Deus e estamos voltando para lá. Nós viemos do trono de Deus e estamos voltando para lá. Neemias está nos ajudando a entender que eu não posso viver só para mim. Irmãos, você não pode viver só para você. Preste atenção. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Ele é o meu dono. Ele é o meu dono, porque é Ele que vai me levar para a glória. Ele é o meu dono. E eu digo não. Como eu vou dizer não para Ele? Eu preciso me alinhar com Ele. Meus amados irmãos, como a nossa vida é passageira, não é? Hoje estamos pregando o evangelho, ganhando almas, fazendo a obra do Senhor, mas nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, como diz a Bíblia. Porque a nossa vida é comparada, meu irmão, com uma relva, com uma plantinha que nasce e depois morre. A própria Bíblia diz que os nossos dias são apenas alguns palmos, ou seja, algo que você usa para medir, ou seja, uma coisa pequena, rapidamente vai embora. Então o que temos para fazer, meus irmãos? Vamos fazer hoje. Se precisamos nos arrepender de algo, vamos nos arrepender enquanto nós temos tempo. Deixar aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não satisfaz o coração de Deus, porque após a morte, como diz a Bíblia, segue-se o juízo, né? Esteja pronto para partir para a eternidade hoje, tá? Porque o amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. Essa é que é a grande verdade. Pessoal, e vocês que querem me ajudar a fazer cestas básicas, adquira aí uma peça de nossa loja, tá? Nós temos aí as camisas de nossa loja, que você, ao adquirir qualquer peça, você me ajuda a fazer cestas básicas. Temos várias camisas com várias estampas, quadros, tá? Que você pode estar adquirindo acessando o link aqui do primeiro comentário desse vídeo, e ao adquirir você me ajuda a fazer a obra social, tá bom? Que Deus te abençoe e até amanhã no nome do Senhor Jesus.